Então vamos lá. Hoje a gente vai falar das três negativas do inglês e a maioria dos alunos não sabe isso aqui e fica muito difícil a pessoa ela saber negar frases e fazer perguntas, porque parece que ela sempre está falando na afirmativa, né? Então, se você tem problemas com isso, porque a maioria dos alunos, pessoas que aprendem inglês tem, pega um papel e uma caneta porque isso é importante e precisa anotar, tá? A gente vai ver as três formas negativas, né? E a gente vai ver como fazer perguntas, tanto no presente quanto no passado, porque ontem essa foi uma dúvida da minha aluna. Aqui está o nosso vocabulário de ontem, né? E ela falou uma frase assim, e ela usou a negativa errada. Daí eu falei assim, qual que é a negativa e tal? Daí eu perguntei para ela qual que eram as três negativas do inglês. Eu acho que ela não lembrou e daí eu expliquei de novo. Então isso aqui é muito importante e vai ajudar muito em você ficar mais fluido no inglês, né? Então, papel e caneta e bora lá. Então vamos lá. No inglês a gente tem três formas de dizer não, de negar verbos, de falar não, né? A forma mais simples é usando o no. Isso aqui a gente usa para short answers, tá? O que é isso? Respostas curtas. Ah, mas como assim no respostas curtas? Alguém pede para você assim, você gosta de pizza? Você fala não. Ou você fala sim. Isso são respostas curtas, direto ao ponto, no. Né? Não que você esteja sendo mal educado, eu sempre falo isso, né? Porque às vezes os alunos têm dúvida, ah, mas não vou estar sendo mal educado. Não, é como no português. No português, se alguém pergunta, você gosta de pizza? Você diz, ah, não. Uma resposta curta, né? Então, você usa no para respostas curtas. No, ponto, acabou. Ou tem uma vírgula, ou tem um ponto final, tá? O not, a gente usa, we use with the verb to be plus modal verbs. Tem mais, a gente usa com o present perfect também, enfim. Mas quando o aluno está aprendendo, o que ele mais vai ver é o que? O verb to be e modal verbs, tá? Verb to be, o que é o verb to be, Felipe? É o am, is, are, was, were, tá? Os modal verbs são aqueles verbos modais, ou seja, verbos auxiliares, né? A gente tem o may, might, could, should, would, ought to, will, que mais? Must, etc. Ok? Tem mais, né? Talvez eu tenha esquecido um ou dois aqui, acho que são uns 9 no total. Geralmente eu não lembro eles de cabeça, mas tudo certo. Vou botar aqui um negrito para destacar. Então, a gente usa a negativa not com o verbo to be, que seria o am, is, are, was, were, e com os verbos modais, que seriam esses aqui, né? São aqueles verbos auxiliares que eles vão mudar o verbo que vem depois deles, tá? E daí a gente tem a negativa, ou as negativas, né? Don't e doesn't. Então, we use with, nós usamos com all the other verbs except the verb to be and the modal verbs. Ou seja, a gente usa a negativa, né, don't e doesn't, para todos os outros verbos, exceto o verbo to be, né, e os modal verbs, porque para esses a negativa é o not, tá? Isso é muito importante, né, meu Deus? Isso aqui, os alunos, eles têm muita dificuldade com isso no começo, porque geralmente, os alunos geralmente confundem, colocam o not, onde aparece o don't coloca o not, ou às vezes usa o no, e por aí vai. Mas como que a gente vai tornar isso realidade, né? Como que a gente vai tornar isso prático e simples no dia a dia quando você fala? Então, sempre quando você tiver verbo to be, vai usar am, is, was, né? Quando tiver am, is, are, was ou were, você vai usar o not como negativa. Por exemplo, I am Felipe. Significa eu sou o Felipe, tá? A frase guia do aluno sempre vai ser a frase afirmativa. Vou botar aqui, ó, affirmative. Essa é uma frase afirmativa, tá? O que ela quer dizer? Que eu sou o Felipe. Falando, eu sou o Felipe, né? Eu vou botar aqui, ó. Essa é a frase, tá? Lá que você vai entender, você vai ver onde eu quero chegar. Então,
Aqui nós temos três tipos de frases, sempre afirmativa, negativa, negative, e question, pergunta, tá? Só que, como a nossa frase guia sempre é a frase afirmativa, para a gente saber construir a negativa e a pergunta, fica sempre mais fácil a gente voltar para a frase afirmativa. É um trabalho que é preciso ser feito, anotando ou praticando na fala, né? Então, quando você fala uma frase afirmativa, né? Por exemplo, essa, I am Felipe. Eu sou o Felipe. Eu estou dizendo que eu sou o Felipe. Agora, como que eu nego isso? Ah, eu vou ter que usar o no, o not, o don't ou o doesn't. Mas para o verbo to be, qual que é a negativa do verbo to be? O not. Sempre. Sempre que você tiver am, is, are, was, were, você vai ter a negativa not. Aí, o que a gente vai fazer? A nossa frase guia é afirmativa, lembra? Para a gente negar, a gente só vai adicionar. A gente dá um Ctrl C, Ctrl V. Olha só, todas essas frases são iguais. Mas é a partir da afirmativa que eu consigo formar a negativa de uma forma mais simples e fácil. Olha só, aqui o not ele vem depois do verbo to be. I am not Felipe. Eu não sou Felipe. Ó, eu não sou Felipe. Isso aqui é uma frase negativa, eu estou usando o not. Então, o not, vou botar aqui, ó, sempre vem depois desses verbos. Ou seja, do verbo to be e dos modal verbs. A negativa sempre vem depois, logo depois. Por exemplo, I am not. A gente é tentado I not am, Felipe. Mas qual é a regra? Ele sempre vem, a negativa sempre vem depois desses verbos, tá? Então, I am not, certo? I am not Felipe. Tá vendo? A negativa do verbo to be é o not. Eu não posso colocar I am don't Felipe. Por quê? Ah, a gente usa o don't ou doesn't para todos os outros verbos, exceto o verbo to be e o modal verb. Meu Deus, olha só. Revelação, revelation, right? Ah, é not, né? Então, o don't, a negativa don't, usamos com o I, you, we e they. O doesn't, usamos com he, she, it. Suponhamos que aqui, fazer aqui com o don't e o does daqui a pouco. Só vamos terminar essa ideia aqui para você ver que a partir da afirmativa eu posso transformar em negativa e pergunta de uma maneira mais lógica, sequencial, né? Então vamos lá. I am not Felipe. Não sou Felipe. Como que eu vou transformar isso aqui em pergunta? Essa era a dúvida que a aluna teve, né, também. Como que eu formo uma pergunta, né? Uma pergunta no presente, que é o vocabulário de ontem, né? A gente teve aula. E a pergunta é: você gosta de pizza? Né? Você gosta de pizza? Ah, você gosta de comer pizza? Do you like to eat pizza? Então aqui, para formar uma pergunta, e eu tenho o verbo to be, o que que eu vou fazer? Se você não olhou as minhas aulas do verbo to be, eu vou deixar aqui na descrição o link do da minha playlist com as aulas, as lições de inglês. Você pode ver, são 3 aulas, são bem completinhas, né, explicando como que eu faço pergunta. Mas de forma simples, quando eu tenho o verbo to be, eu inverto o verbo to be e a pessoa, o sujeito, né? Aqui, I am Felipe. Question, né? O que que eu vou fazer? Vou colocar esse am aqui na frente do I. Am I Felipe? E transformo isso em uma pergunta. Ó, am I Felipe? Sou eu, Felipe? É assim que a gente faz perguntas com o verbo to be. Aqui ele vai valer também para os modal verbs. Então você vê, talvez seja muita coisa, a gente precisaria de muito mais exemplos para entender isso. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando a gente segue uma linha lógica do not, que é a negativa, isso se aplica tanto para o verbo to be quanto os modal verbs. Por quê? Porque eles seguem o mesmo padrão de afirmativa, negativa e pergunta, né? Aqui eu estou usando o verbo to be, né? Com o verbo to be, para fazer pergunta, a gente inverte os dois. Se eu tivesse um verbo modal, vamos pegar aqui um verbo comum, will, né? I will travel to Europe. A tradução disso aqui é: eu vou viajar para a Europa, tá?
Esse aqui é um verbo modal que está modificando esse verbo travel, porque ele está dizendo eu viajarei para a Europa, tá? Então, eu vou viajar para a Europa, a gente fala, né? I will travel to Europe. O que que essa frase é? Futuro, future, né? Então, para fazer negativa é a mesma lógica, olha só. Com o not, eu vou usar com os modal verbs e o verb to be, certo? Então, eu vou viajar para a Europa. I will not travel to Europe. Tá vendo que o not ele vai acompanhar o will e vai vir depois do will. Por quê? Sempre vem depois desses verbos. Então, a negativa not sempre vem depois desses verbos. Quando tem o to be, os modals. Estou repetindo bastante que é para internalizar mesmo, tá? Então, I will not travel to Europe. E para perguntar, olha só, eu posso simplesmente dar uma é o quê? Negative, right? E essa aqui vai ser uma question. Eu simplesmente, para fazer a pergunta, eu só inverto o verbo, né, o verbo auxiliar e a pessoa, o sujeito. A pergunta vai ficar assim, ó, eu jogo o eu para frente. Will I? Will I travel to Europe? Falta um ponto de interrogação aqui. Will I travel to Europe? Will I travel to Europe? Tipo, eu vou viajar para a Europa? O que eu quero dizer com isso? Parece que eu estou enrolando, mas não, isso aqui tem tudo a ver, porque toda essa lógica das negativas, ela acompanha os pilares do inglês, né? Isso eu sempre falo, não sempre, mas geralmente quando eu estou explicando sobre o verbo to be e auxiliares de fazer pergunta, o do, does, don't, doesn't, eu falo que existem dois pilares do inglês. Isso aqui, presta atenção, porque é bem importante. Existem dois pilares do inglês que constituem, a base desses pilares constituem todas as estruturas que vêm depois deles, tá? Ou seja, o verbo to be ele está de um lado desse pilar, os modais, verbos modais estão num lado desse pilar, aí existe um abismo aqui no meio. Por que eu falo que existe um abismo? Porque a gente não pode mixar eles, misturar eles, né? Porque senão dá bagunça. Por isso que a gente tem a separação das negativas no inglês, tá? Então, outro lado do outro pilar, no outro pilar a gente tem todos os outros verbos que não são o verbo to be, os verbos modais, e daí tem as estruturas, as perfect structures, que seriam as estruturas perfeitas, que isso é um pouquinho mais avançado. Então, quando o aluno ele geralmente está saindo ali do nível A2, né, que seria aquele nível B1, ele está entrando no nível B1, que ele está se tornando mais independente da língua, eu acho interessante ensinar o aluno sobre as perfect structures, porque ele vai ver isso e ele vai ficar um pouco confuso, né? Porque a gente não tem essa estrutura no português, se chama present perfect. O que não é a questão da aula aqui, mas o que eu quero dizer, esses dois pilares são diferentes, eles têm usos diferentes, ou seja, um pilar vai usar a negativa not, porque vai ser constituído pelo verbo to be e os modais, e o outro pilar vai ser constituído por todos os outros verbos, menos os verbos desse pilar, porque esse pilar é isolado desse. Então a gente vai usar outro tipo de negativa, que vai ser o quê? O don't ou o doesn't. Então as coisas começam a fazer sentido quando o aluno ele começa a entender sobre isso aqui. Isso que eu demorei muito tempo para aprender e eu aprendi sozinho. Tipo, eu pensei, como que eu posso ensinar inglês de uma maneira fácil, né, interessante para o aluno, para ele nunca mais esquecer e ele saber que existem diferenças em estruturas, como montar uma casa. Você não começa pelo teto ou pelas paredes, é pela fundação, né? Foundation, é pela base, right? The base. Então, a gente monta a base e a gente consegue estruturar tudo de uma forma mais simples e fácil, né? Um, nesse sentido, assim, de construir frases de uma maneira mais fluida. Mas então vamos lá, continuando o exemplo. Falo isso porque eu acho super importante, né? Isso aqui foi um game changer, né? Aquilo que muda o jogo no aprendizado do inglês. Mas continuando aqui, né? A explicação, a nossa frase guia sempre vai ser afirmativa. A partir da afirmativa, a gente pode fazer a negativa e a pergunta quando a gente sabe usar os verbos. Por isso que o verbo to be, quando tem o verbo to be, quando tem os modais,
Para negativa eu uso o not para esses, sempre depois do verbo, né? Aqui a gente tem, né? Sugestão está errada. Eu tenho not, sempre a gente vai usar depois deles, tá? E para fazer perguntas a gente só inverte o verbo e a pessoa. Quando for o caso dos modal verbs, a gente vai inverter os verbos modais e a pessoa, tá? Então, partindo desse princípio, a gente vai analisar algumas frases que a gente fez ontem aqui com a minha aluna, né? Um, ela falou, se eu não me engano, ela falou aqui, ó, ela falou assim ontem, afirmativa. Você gosta de comer pizza? You like to eat pizza? Right? A gente não pode fazer uma pergunta assim, só dando ênfase. Existe uma exceção, mas eu não vou falar aqui, tá? A regra geral é essa. You like to eat pizza? Eu estou falando o quê? Você gosta de comer pizza? É uma afirmativa, tá? Aí eu vou negar, eu quero negar essa frase. Tá vendo? Como que eu vou negar essa frase? Como que eu vou saber que essa frase é um, o not, o don't, o doesn't? Pelo verbo, tá? Pelo verbo eu vou saber se essa frase vai ser usado o not, o don't ou o doesn't. Então, aqui, nessa frase, a gente não tem nenhum verbo to be. O que, que é o verbo to be? Am, is, are, was, were. A gente não tem nenhum desses aqui, ó. Tá vendo? O verbo principal da frase é gostar. You like to eat pizza. Adicionei a negativa, que é o don't. Por quê? A gente tem o you. Então, o you ele está ligado com o don't, porque o don't a gente usa com o I, you, we, they. Se fosse he, she, it, seria o doesn't, tá? Se não entendeu, volta o vídeo e olha de novo, porque tá tudo aqui, tá? Vou colocar aqui uma yellow tag, um yellow highlight, para você saber que existe uma ordem lógica sequencial, né, de como você constrói isso aqui. Isso aqui vale ouro, sério, sério. Anota porque é super importante. Então, a negativa, eu estou negando o like. Então, quando eu uso o don't, doesn't, eu vou botar aqui, ó. Usamos como usamos no português, entre a pessoa e o verbo. Então a gente usa essa negativa como a gente fala em português. Por exemplo, eu gosto. I like. Eu não gosto. I don't like. I don't like. I don't like. Tá vendo que eu estou usando no meio? O único que fica meio esquisito quando a gente traduz é esse aqui, porque o not ele vem depois do verbo to be. O don't e doesn't, que são as negativas do tempo presente, para todos os outros verbos, menos o verbo to be, os modal verbs, a gente vai usar ela no meio da pessoa, entre o sujeito, a pessoa, eu gosto de falar pessoa, aí você coloca a negativa e o verbo, como a gente fala no português, tá? Por isso que aqui a gente fala, you don't like pizza. Aqui eu estou afirmando, né? Estou falando uma frase, eu estou negando aqui, né? Estou dizendo que você não gosta de comer pizza. You don't like to eat pizza, tá? E para pergunta, como não tem verbo to be, nosso guia sempre é a frase afirmativa, né? Como não tem o verbo to be, eu não posso botar o like you. Eu não posso pegar aqui o like e jogar ele para frente. Tá vendo? Ó? Like you. Tweet. Não, não posso. Por quê? Eu não tenho o verbo to be, logo eu não posso inverter. Eu não posso simplesmente inverter. Então eu tenho que usar o auxiliar do e does, né? Então, para pergunta, como que eu vou saber que uma pergunta é uma pergunta, né? How do I know if a question is a question? How do I know if a question is a question? Como que eu sei que uma pergunta é uma pergunta? Duas coisas. Ponto de interrogação, né? Eu preciso do ponto de interrogação, e eu preciso do auxiliar, né? Quando não for o verbo to be. Se for o verbo to be, eu simplesmente inverto, tá? Então, do you like to eat pizza? Eu estou usando o do. Por quê? A mesma lógica do don't e doesn't, a gente tem o do e o does. O do, ele é o quê? Auxiliar de pergunta no tempo presente para I, we. Simplesmente eu posso dar aqui o I, we e o they aqui, ó. I,
O does, ele é o quê? Auxiliar de pergunta no tempo presente para he, she, it. Tá vendo? Então, o do é o auxiliar de pergunta no tempo presente para I, you, we, they. Do I, do you, do we, do they. É assim que a gente faz perguntas com eles, né? E o does a gente só usa quando for he, she. Does he, does she, does it, tá? Então, no caso aqui, como o you ele vai estar ligado com o do, porque ó, o do, auxiliar de pergunta no tempo presente para I, you, we, they, a gente precisa colocar o do como auxiliar de pergunta. Eu não posso colocar does aqui, porque o does é o quê? Ah, o does é para he, she, it. Please take notes, por favor, anota. Isso aqui é super importante. Pode anotar na mesma sequência aqui, tá? Depois você pode copiar os exemplos aqui, enfim. Aqui tem o vocabulário da aluna, né? Mas basicamente é o quê? Eu não posso colocar o does, eu tenho que colocar o do e you, né? Então, do you like to eat pizza? Então a gente tem dois elementos. O auxiliar de pergunta, porque não é verbo to be, eu não posso inverter, e ponto de interrogação, tá? Então, essa era a dúvida da aluna, né? E a dúvida que eu poderia dizer assim, ó, todo aluno tem, porque o aluno ele não conseguiu estruturar isso de uma maneira clara e para fazer todos. Porque se você aprende isso aqui, qualquer frase que você fizer, você vai saber falar na afirmativa. Qualquer frase afirmativa que você souber, você vai saber construir a negativa e a pergunta. Pensa nisso porque é assim, é simples assim, tá? Eu sei que há muito detalhes entre as entrelinhas, mas é necessário. Então, um pilar, verbo to be, modais, e tem mais algumas coisas, mas tudo se origina desse, da base. Outro pilar é todos os outros verbos, exceto os verbos que estão nesse pilar, então eles não se, as estruturas não se batem, não se fecham, né? E tudo que vem desse pilar aqui é construído através de todos os outros verbos e esses auxiliares aqui. Don't para negativa, o doesn't para negativa para he, she, it no tempo presente, o do e o does, tá? Então, eles seriam para auxiliares de pergunta no tempo presente para aquelas pessoas que você vê aqui, né? Eu, você, nós, eles ou elas, né? He, it, ele, ela ou o neutro, é o it. Enfim, qualquer frase. Por exemplo, se eu, como aluno, assim, eu preciso estudar hoje. Ó, a frase é assim, ó. Eu preciso estudar hoje. Imagina que você está ali pensando numa frase, você pensa isso, uma frase simples. Eu preciso estudar hoje, né? Então, eu preciso estudar hoje. Como que eu vou traduzir isso aqui para o inglês? I need to study today, tá? Então, você já tem a frase o quê? Afirmativa, affirmative, right? Agora você tem que transformar essa frase afirmativa numa negativa e numa pergunta. O que que eu vou recomendar? Você dá Ctrl C, Ctrl V. Aí você escreve ó, negative question. Isso aqui você pode fazer com qualquer frase. Você só tem que saber estruturar a frase afirmativa primeiro. Porque lembra que a frase afirmativa é o nosso guia, tá? I need to study today. Então, eu preciso estudar hoje. Qual que é a negativa? Se agora, Felipe. Ah, agora eu tenho no, not, you don't ou doesn't, tá? Qual que eu vou saber? Peraí, deixa eu ver. Tem verbo to be aqui? Primeira coisa que você pode se perguntar. Tem verbo to be aqui? Deixa eu ver. Quem são os verbos to be? Am, is, are, was, were. Tem? Deixa eu ver. Não tem. Não tem. Am, is, are, was. Não tem. Tá? Tem modal verb. May, might, could, should, would, ought to, will, must, etc. Deixa eu ver. Não tem, ó. Não tem. Então, se ele não cabe nessa categoria aqui, a negativa não é not. Ah, man. Agora a negativa vai ser o quê? Don't, doesn't. Agora sim vai começar a fazer sentido, porque a gente usa o don't e o doesn't com todos os outros verbos, exceto o dessa categoria aqui, que é o verbo to be, os modais, tá vendo? E usamos como usamos no português entre a pessoa, aqui ó, sujeito, né? E o verbo. Ah, my gosh, Felipe, what's up? Então, qual que é a negativa? O don't. O que é o don't, Felipe? Não, o doesn't? Peraí.
Don't e doesn't. Ah, mas como eu vou saber? Ah, tá. O don't a gente usa com I, you, we, they. Tem I ali? Ah, aqui, ó, começa com I, então uso don't. Oh, man. Yes, let's go. Right? Então, I don't need to study today. Ei, eu não preciso estudar hoje. Hey, I don't need to study today. Ah, eu não posso colocar aqui I not need, né? Porque a gente viu lá em cima que o quê? Essa não é a negativa do verbo need, né? É o verbo precisar, porque não tem to be nem modais. Então a negativa é don't ou doesn't, tempo presente. Então eu estou dizendo, eu não preciso estudar hoje. É isso. Eu não, I don't need to study today, tá? E tá, mas como que eu vou transformar isso aqui em pergunta agora, Felipe? Porque não tem verbo to be, né? Ah, não tem verbo to be? O que você tem que fazer? Usar o auxiliar de pergunta no tempo presente, né? Que seria o do ou does. Sempre. Isso que a gente sempre fala. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? A gente fala o do, porque é uma pergunta, não tem o verbo to be, a gente não pode inverter. Então aqui eu preciso sempre de dois elementos. Preciso de dois elementos para fazer a pergunta, certo? Que elementos são esses? Primeiro, ponto de interrogação, não pode faltar. Às vezes o aluno fazendo homework, ele esquece de botar ponto de interrogação, tem que ter, tá? Então, I need to study today? Não, não posso, porque senão vai ficar como afirmativo. Mas eu preciso adicionar o auxiliar. Do I need to study? Tá vendo que a mesma frase é a mesma frase. Olha aqui, ó, é a mesma frase. Eu só coloquei o ponto de interrogação e o auxiliar. E esse auxiliar aqui, ele indica que é a pergunta. Entende? Então, se você sabe construir a frase afirmativa e você sabe esses princípios aqui, essa base aqui, no é para resposta curta. Not, a gente usa essa negativa somente para verbo to be e os verbos modais, né? Então a gente tem aqui exemplos dos verbos modais. Tem, talvez, deixa eu ver. May, might, could, should, would, ought, will, must. Ai, não sei, não consigo lembrar. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que tem mais um. Ah, should, would, could. Oh, hum, não lembro agora. Talvez tenha mais um e eu não consiga lembrar agora. E o verbo to be, né? Então, esse not, ele só entra dentro dessa categoria aqui, num pilar. No outro pilar, ele vai entrar essa categoria aqui, don't e doesn't, porque a gente usa todos os outros verbos, exceto o dessa categoria, né? E a gente usa essa negativa como a gente usa no português, a gente fala na ordem. Eu não gosto, I don't like, né? Com o not, a gente usa a negativa not sempre depois desses verbos, né? Ou seja, os modais e o to be. Então, se você parte desse princípio, você sabe usar don't, doesn't para negar, né? O do ou does para auxiliar de pergunta no presente, você consegue construir qualquer frase na afirmativa, você consegue construir qualquer frase na negativa, qualquer frase na question, pergunta, né? E é basicamente isso. Eu ia falar, essa aula já ficou muito comprida, eu ia falar também do tempo passado, mas ele segue a mesma lógica, mas eu não vou falar agora porque vai ficar muito comprido esse vídeo, era só para ser uma explicação básica, mas conforme eu vou explicando, eu vejo, ah, isso aqui é importante, eu preciso falar isso. Então, basicamente é isso. Então, estuda essa parte aqui. Se você estudar isso aqui, anotar e começar a criar frases e praticar, não tem. É batata, it's potato. Olha os meus outros vídeos ali. Dá like nesse vídeo, se inscreve, comenta se tiver alguma dúvida, alguma coisa que faltou, alguma coisa que eu errei, só deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na tela, no final aqui do vídeo, vai ter uma tela de algum vídeo que você queira olhar. E também vou deixar nos cards aqui, que é no cantinho aqui da tela vai ter um pontinho de exclamação, você pode clicar ali. Eu vou deixar a playlist das minhas lições de inglês também. Aí você pode simplesmente ir lá e assistir as aulas do verbo to be, para você complementar tudo que foi aprendido aqui. É bastante coisa, as aulas são longas, é porque são bem detalhadas. E se você quer falar de uma forma fluente e entender o que você está falando, você precisa sentar, papel, caneta e estudar. Não tem como, tá? É a única forma que você vai efetivamente aprender inglês. Eu tenho alunos que eles são muito dedicados, que eles simplesmente estudam, estudam muito
e tipo, eles anotam tudo, sabe? Então, o que é importante, então acaba o inglês dessas pessoas, o inglês se torna muito mais fluido, né? Porque a pessoa está entendendo, ela consegue ver, consegue ter revelação ali do que estava oculto, mas só dela escrever e praticar, ela descobriu por ela mesma, né? Então, você escutar a explicação é uma coisa, mas você escutar e praticar, e você ver com os próprios olhos que isso é real, isso é possível, o inglês ele fica mais fluido. Enfim, qualquer coisa, deixa nos comentários aqui. Não esquece de assistir os outros vídeos, né, que vão estar aqui pela tela em algum lugar, ou no pontinho de exclamação ali em cima. E that's it. Thank you. Bye for now. I'm off.